criminalista.com. Bom demais receber vocês no nosso canal, muito melhor porque estou recebendo hoje para um bate-papo um criminalista fantástico, Dr. Davi Pascoal Miranda. Um cara jovem que eu conheci o trabalho dele há uns 3 anos atrás, dentro da primeira Câmara Criminal, assisti uma sustentação oral, onde ele no início, Davi, isso me marcou muito, nunca te falei, você fez uma analogia do caso em julgamento com a história bíblica de Esther, uma história muito bacana que compara o poder de influência que um príncipe tinha, o conselheiro de um príncipe tinha sobre ele, falando do poder de influência do Ministério Público sobre o judiciário, sobre o juiz de direito. Você fez uma analogia. Para quem não sabe, isso é uma técnica para se falar bem em público, tá, gente? Eu até digo, faço referência a essa técnica nos nossos vídeos sobre oratória. Você deve usar uma história pessoal ou fazer referência a uma história literária, criando uma analogia com o seu caso. Você vai tornar o seu discurso muito mais interessante, vai abrir os ouvidos, vai abrir a mente de quem vai ouvir. Não me apresentei o Davi naquele momento, fui me apresentar ele muito depois, mas ficou marcado. Procurei seu nome até, gravei seu nome, porque você não sabia, nunca tinha te contado isso, interessantíssimo. Porque eu aprecio muito o trabalho da tribuna e vejo a dificuldade, eu sinto a dificuldade que é de falar em público, principalmente na tribuna de uma corte de justiça. Davi, prazer grande, cara. Obrigado por ter vindo, muito bom receber você aqui. Seja bem-vindo. A satisfação é toda minha, Léo. Eu inicialmente quero parabenizá-lo pelo canal, né, pela boa iniciativa, né, de assumir a dianteira, né, nessa iniciativa, nesse percurso que é a advocacia criminal, percurso doloroso, né, percurso difícil, mas que você vem desempenhando de forma muito satisfatória, de forma a colher bons frutos, né? O caminho que lhe tem dado flores e bons frutos. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo canal. Obrigado, irmão. É um prazer estar aqui para poder aí aprender um pouco e trazer, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí nesses caminhos aí da advocacia criminal. A ideia de bater um papo com o Davi já vinha antes da apreciação que eu tenho pelo trabalho dele. Na semana passada nós nos contactamos, tivemos uma conexão a respeito de um caso particular dele, e surgiu a ideia de debatermos uma questão que produz uma agonia enorme no advogado criminalista. Qual seria essa questão? O valor que é dado à prova representada pelo depoimento da pretensa, da suposta vítima nos casos de crimes sexuais, principalmente onde as vítimas são crianças, são pré-adolescentes e tal. Hoje nós enfrentamos uma barreira enorme dentro do Poder Judiciário, porque a palavra dessas vítimas ela é tomada, né, Davi, como uma verdade absoluta. E aí não adianta você produzir prova técnica, você produzir prova testemunhal que entre em conflito, que desqualifique, que tire a credibilidade daquela declaração da vítima, porque os juízes não estão nem aí, eles simplesmente dizem que esse tipo de delito ele acontece nas sombras, né, às escondidas, na clandestinidade, e aí que ele tem essa prova tem um valor muito forte. Cara, eu recebi um WhatsApp do Davi que eu fiquei aterrorizado. O assunto virou súmula no Superior Tribunal de Justiça, né? Virou súmula. E aí, Davi? Esse tema realmente, Léo, ele nos causa esta agonia, nos causa angústia, um sofrimento. E quando você diz agonia, a comparação que faço é como se nós gritássemos em terra de surdos, né? Porque trabalhar a defesa num caso desse
é sempre muito difícil pela dificuldade probatória, né? São crimes que a jurisprudência tem reverberado, são crimes que são produzidos ou que acontecem via de regra na clandestinidade, né? Acontece longe dos olhares de eventuais testemunhas. Lamentavelmente, Léo, esses crimes eles são praticados na sua imensa maioria por aqueles, quando a vítima, na parte dos casos, é criança, pré-adolescente, alguma coisa assim, são crimes que são praticados por aqueles que deveriam justamente zelar pelo cuidado, pelo bom estado da vítima. De modo que nós temos realmente uma dificuldade muito grande na questão probatória nesses crimes. E aí, obviamente, nós temos uma questão de ordem processual que diz respeito e na qual nós estamos aí já há algum tempo nos debatendo, nos angustiando, trabalhando, que é justamente a pergunta ou a indagação, a problematização. Qual é o limite da palavra da vítima no processo penal? Ou melhor, qual o limite da palavra da vítima nesses crimes? Porque como você bem disse... Muito difícil, né? Mensurar, criar esse limite. Mensurar. Como você bem disse, é algo quase insuperável. Insuperável. Né? Há uma presunção praticamente absoluta de verdade. O meu sentimento, Davi, ele fica perturbado, minhas emoções ficam perturbadas quando eu olho para um caso, eu vejo um laudo pericial feito sobre as condições físicas da vítima, que mostram que a vítima não sofreu violência, mostram que ela não é mais virgem, mas mostram que ela não sofreu violência, não tem sinais de estupro, porque o estupro, né, o ato sexual violento, ele deixa vestígios na região atacada da violência, lacerações e tal, o perito consegue identificar isso. E aí, junto com esse laudo, você tem um conteúdo probatório, testemunhas que vão lá e dizem que a vítima é uma pessoa problemática, que ela é manipuladora, que ela é mentirosa. Descreve o perfil da vítima. Descreve o perfil. E mais, você vai crescer, você olha, você faz uma investigação sobre o perfil da vítima, o ambiente social que a vítima cresceu, comportamento dela na escola, comportamento dela com as outras crianças, com os pais. Aí você vê uma pessoa que, no que pese ser até uma criança, isso me sensibiliza. Davi é pai, eu sou pai de 3 meninas, uma de 12 anos, uma de 9 e uma rapa do tacho de 3 anos. Isso me afeta, cara. Mas eu não consigo deixar de pensar no réu, porque eu vivo no mundo real e eu vejo que no mundo real existem crianças que já são problemáticas devido ao ambiente social que elas cresceram. Às vezes elas cresceram criadas por mães problemáticas, por pais problemáticos, por avós problemáticos. Às vezes elas já foram estupradas por outra pessoa ou desenvolveram autonomia sexual por conta própria, porque os pais não prestaram atenção que elas tinham uma inteligência sexual mais aguçada. Elas tinham um sensor para o lado sexual mais aguçado. Isso pode acontecer com qualquer criança. E aí os pais não controlaram. Depender, inclusive, do estímulo que hoje começa muito cedo, exatamente, né? Por fatores externos, né? Muitas vezes não é um estímulo que parte ali da convivência familiar, né? Mas parte aí das provocações da mídia, da internet. Nós vivemos um tempo hoje, Léo, diferente daquele que nós crescemos. Exato. O tempo dos nossos filhos definitivamente não é o mesmo tempo que nós crescemos. Exatamente. Né? E nesse ponto, Léo, nós sabemos que no processo penal não se deve chegar à conclusão com base em provas isoladas. A palavra da vítima, quando ela assume um aspecto isolado no processo penal, ela, via de regra, se isolada for, ela não deve ou não se mostra, não deve se mostrar suficiente a um decreto condenatório. Isso é tranquilo. Porém, nessa espécie criminosa, quando nós tratamos de crimes que ofendem a dignidade sexual, aí sim nós
sofremos ou identificamos uma verdadeira reviravolta neste conceito. Porque, nestes casos, a palavra da vítima tem assumido posição de proeminência. A palavra da vítima um absolutismo. Tem assumido um caráter absoluto. Nós costumamos a dizer, inclusive, que a palavra da vítima, que nós estamos vivendo nestas questões, uma ditadura da palavra da vítima. A palavra da vítima, ela assume uma posição de palavra qualificada. E ficou de sobrepalavra, né, Léo? Porque você vê que nos últimos anos nossa sociedade veio evoluindo na direção de criar uma legislação específica para proteger a mulher, a Lei Maria da Penha, de criar uma alteração no tipo de homicídio, no tipo penal de homicídio, para criar o feminicídio. Para qualificar cada vez mais a violência contra a mulher. Só que, de contrapartida, a mulher evoluiu e conquistou um espaço profissional e social muito maior do que existia há 30, 40 anos atrás. Hoje, nas relações sociais, um exemplo, no matrimônio, nós não temos mais a mulher da época das nossas mães. Né? Aquela mulher que às vezes não trabalhou, viveu dedicada para os filhos. O pai era o único provedor financeiro da casa e até ele não se metia nas tarefas do lar, né? Ele provia a casa, trazia o dinheiro, a mãe fazia o supermercado, cozinhava, botava o uniforme nas crianças, levava para a escola, cuidava do dever. Hoje não, hoje isso mudou. Até mesmo com a mudança da lei civil recente, a mulher tem as mesmas responsabilidades que o homem, tanto na manutenção financeira do lar e das despesas dos filhos, né? A gente tem visto isso muito nas varas de família, nos processos de família, no divórcio. Então, a mulher hoje, na verdade, está super fortalecida na relação social com os homens. Mas, cara, tem um voto do Supremo Tribunal Federal que marcou a minha vida, porque eu estudei muito nesse voto, eu não vou me lembrar o número dele, mas depois, produção me cobra, eu consigo esse número para a gente lançar aqui embaixo. Foi um HC julgado, um recurso extraordinário, julgado pelo ministro Sepúlveda Pertence, o ministro que deixa saudade na Suprema Corte, porque eu tenho ele como um dos caras mais completos do mundo do direito aí, que além de ser um grande penalista, né, falava bem direito constitucional, administrativo, trafegava com muita segurança em todas as áreas do direito. Da interdisciplinariedade. Ele analisou um caso onde um homem é acusado de ter relações sexuais com uma menina de 12 anos. Naquela época foi aplicada aquela regra que existia, né, da violência presumida. Mas ele desconstituiu a sentença, porque a prova nos autos era mansa, pacífica, no sentido de que a menina tinha autodeterminação sexual. O que pese ela ter 12 anos de idade, ela não era vítima do ato sexual. Ela reconhecia o ato, dizia que quis praticar e tal, e ela demonstrou na instrução processual que ela tinha vontade, que ela tinha autodeterminação. Isso me marcou muito porque nós vivemos uma era onde o judiciário está aplicando a lei de forma muito positiva. A letra da lei riscada. É o caso desse conteúdo probatório, né? Muito duro, bate o martelo. E já naquele momento o ministro Sepúlveda ressaltava que a lei precisa ser aplicada de forma social. Ô Léo, é muito importante quando você diz isso, nós entendemos que o raciocínio hoje ele passou por uma modificação, né? Se alterou. E isso causa muita preocupação, em especial quando nós conversávamos na última semana a respeito dessa situação. Nós tratamos da súmula recentemente publicada pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula 593, né, que diz que ou que aquela criança menor de 14 anos que tiver relação sexual, independente de consentimento ou de uma maturidade sexual anterior, isso aí não interfere na tipificação da conduta, ou seja, será estupro de vulnerável. De qualquer forma. Então pouco importa se há consentimento e pouco importa também, num segundo momento, se há um relacionamento amoroso. prévio, equilibrado, estável, esta é a palavra, estável. Pouco importa
se existir isso. E aí nós vivenciamos uma verdadeira objetivação do direito penal. O direito penal tem assumido linhas... Retrocedemos, né, David? Retrocedemos, né? Como se o direito e sobretudo o direito penal fosse uma ciência aí matemática. Então, eu até em vídeos anteriores, David, falava sobre esse direito penal do autor, né? Essa visão do direito penal na Alemanha na década de 30, que gerou o nazismo, o nazifascismo, que criou a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. Pra gente até, esse é assunto para outros vídeos, né, para outras situações, esse requisito da garantia da ordem pública para se decretar a prisão preventiva dentro do perigo da liberdade do réu, né? Mas nós voltamos para essa época e estamos dando um valor absoluto a esse tipo de fundamento que mudou no mundo inteiro. Porque em 1946, quando acabou a guerra e foi escrita a redação do direito, a carta, né, da Declaração de Direitos Universais do Homem, ali quem capitaneou aquilo foi um advogado criminalista, Klaus Oxin. Naquele momento a Europa decidiu mudar junto com os Estados Unidos e falou: não, o direito tem que ser analisado de forma humanística daqui para frente, de forma social. É uma ciência humana, não é uma ciência exata. Como o Davi acabou de dizer, matemática, virou matemática. O prejuízo para as vidas humanas é gigante. Por quê? Porque o processo penal, meus amigos, não serve para garantir a ordem pública, para assegurar nossa tranquilidade. O processo penal não é para a segurança pública. O processo penal é para proteger o réu da violência do Estado. Essa é a origem, esse é o motivo do processo penal. Davi, bom pra caramba ter você aqui no canal com a gente. Pode encerrar, falar suas coisas, se despedir. Eu agradeço, né, Léo? A gente tem muita coisa. É um assunto realmente bastante fértil, né? E aqui, Léo, só uma consideração final. Que quando nós trabalhamos essas considerações, nós não fazemos de forma nenhuma para diminuir, para menosprezar, para ignorar a vítima. Não é isso, né? Isso é uma discussão que ela nasce sobretudo, né, no âmbito acadêmico, né? E nós evoluímos com ela para, né, a vida prática, porque nós precisamos encontrar um limite para isso. Nada deve ter um poder absoluto. Nada deve ser absoluto. Aliás, nós aprendemos e lemos todos os dias que não existem direitos absolutos. Então, da mesma forma, nós precisamos encontrar uma boa medida para isso. E precisamos encontrar urgentemente. Essa sua análise, né, que você fez, que hoje nós aprendemos que não existem direitos absolutos, infelizmente ela tem sido feita até mesmo pelo Supremo para prejudicar o réu, né? Para prejudicar o réu na garantia da instrução criminal e tal. Nós, que somos advogados criminalistas, no que pese sermos homens comuns, né? Não estamos lá no patamar do Supremo Tribunal Federal. Nós não somos Supremos, como gostou de dizer o menino Gilmar. Estou fazendo essa menção, não em crítica, até porque sou fã dele, gosto do trabalho dele, mas nem de perto a gente está lá naquele patamar do juízo. São homens de alto valor, mas não se pode retroceder para prejudicar o réu. Por que não se pode? Porque o réu de amanhã pode ser um de nós. O infortúnio não bate só na porta do vizinho. A desgraça não acontece só com o vizinho. Eu posso ser réu amanhã e amanhã eu vou querer todas as garantias fundamentais, vou querer que todos os meus direitos humanos sejam preservados. Há um colega nosso, inclusive, que diz, né, com muita propriedade, que a sociedade, ela hoje veste uma máscara de hipocrisia, né? Quando eu estou no processo, e aí eu até digo isso, não precisa ser um processo de índole penal, porque às vezes nós pode ser possível, um processo, o patrimônio dele, um processo de administrativo relativo a uma multa de trânsito, né? Nós queremos a lei, nós queremos que a lei seja observada, nós queremos que a nossa palavra seja ouvida. Nós queremos ser ouvidos, mas no processo penal do outro,
para o outro, aí nós pensamos, né, hipocritamente diferente. Então, e aí, Léo, e agora para realmente encerrar, veja você que estranhamente a palavra da vítima nestes crimes, né, ela tem um poder praticamente absoluto, como nós dissemos aqui, sempre quando ela acusa o réu. Mas se aquela mesma vítima disser, como você bem disse aqui, que consentiu com o ato, que pretendia casar com aquele cidadão, não serve. Não serve. Então, nós estamos vivendo realmente tempos de perversidade. Eu ainda me pergunto se nos cursos de direito eles ensinam, se eles tratam do assunto sobre o princípio do indúbio pro réu. Os juízes de direito, me perdoem, não é uma crítica a todos vocês, mas os juízes de direito desconhecem a dúvida a respeito do réu. Aquela dúvida que a gente, quando é criança, vê no filme americano, né? Vê na série de TV, hoje a série da Netflix, tem essas séries famosas, a dúvida razoável. O geral, pô, a dúvida indúbio pro réu, caramba, indúbio senta o pau no réu, tapa o cara de cadeia. É isso aí. O Criminalista com Davi Costa Miranda. Obrigado, meu irmão. Bom demais ter você aqui. Fantástico. Parabéns pelo Obrigado. Quero você em outras situações aqui, talvez até falando sozinho sobre temas, produzindo mais conteúdo com a gente. Será um porque prazer. Nossa vontade hoje é ajudar você, que é jurista em início de carreira, estudante ou advogado, a melhorar, a evoluir junto com a gente, para a gente também aprender com você, né? Porque no final de tudo, eu quero morrer aprendendo. Aliás, digo que a maior habilidade hoje que o ser humano tem que desenvolver é aquela habilidade de aprender a estar sempre aprendendo. Lembrando de Sócrates, né? Sócrates que dizia, só sei que nada sei. Um abraço, galera. Foi isso? Eu faço só uma frase. No final ele escorregou de novo, né? Davi O Costa Criminalista Miranda. com Davi Costa Miranda. Falou assim. Então vamos falar, O Criminalista com Davi Pascoal Miranda. Porra, Gravou, não, amigo? tá gravando, Olha aí, pô. que coisa interessante. Veja a importância dos embargos de declaração, né, Léo? Como é que os embargos são importantes, né? Veja aí que, às vezes, E as pessoas não exatamente, embargo de declaração, eu digo sempre isso e falo isso com os meus alunos. Às vezes a gente, até na hora de fazer uma pergunta, a gente escorrega. Porque a gente derrapa também, Léo. A gente derrapa. Claro, daí a importância dos embargos. E embargos. o problema dos embargos de declaração no processo penal, para quem não sabe, é que você tem 48 horas para fazer embargo. Apenas. Então, se você pega um acórdão enorme, né, no caso de repercussão, você prepara para trabalhar até de madrugada. O processo penal é diferente. Cara. Valeu, então. Vamos tomar um café ali no meu biscoitinho. Valeu.